Boa noite. O convidado desta semana do Por Outro Lado é poeta, tradutor, foi editor durante muitos anos, até que um dia estava ele muito chateado da vida no trabalho que tinha como editor, e um amigo perguntou-lhe assim: olha lá, queres ser administrador da Gulbenkian? E ele respondeu: administrador da Gulbenkian, olha, isso ou faraó do Egito, qualquer coisa, desde que eu saia daqui. E depois não foi faraó do Egito, mas foi administrador da Gulbenkian durante 25 anos. Vamos conhecê-lo. Foi assim. Foi assim, faraó do Egito ainda não chegou lá. Não. Mas ainda temos já não chego também. Já não? Nunca se sabe. Aquelas... Já não há faraós. Pedro Tamen, boa noite, desculpe, não disse o seu nome. Foi editor na Editora Moraes, uma grande editora, de resto, mas principalmente poeta e tradutor. Eu convidei-o porque vai lançar agora a tradução completa da Procura do Tempo Perdido. Vai começar. Vai começar. É o primeiro volume, não é? É o primeiro volume. Do Marcel Proust, que começou a fazer quando se reformou da Gulbenkian. É verdade. Isso é a maneira de se divertir na reforma, em vez de andar a viajar aí pelo mundo, a fazer cruzeiros com velhinhos ingleses. Então, com velhinhos ingleses é com certeza melhor. É uma maneira de me divertir e, mais do que isso, de me empenhar em qualquer coisa que é para mim muito importante. Aliás, toda a minha vida é uma história de sucessivos empenhamentos, porque vivi sempre empenhado em qualquer coisa. Felizmente não empenhado em casas de penhores, mas... Era isso que eu ia perguntar, se por acaso tinha passado por isso. Não, mas... Muito boa gente passou. Muito boa gente passou. E eu também não andei muito longe, em certas alturas, mas enfim. Acontece é que a minha vida foi vivida sempre um pouco em epopeia, em coisas que me interessam visceralmente e a que me dou por inteiro. E acontece que traduzir foi qualquer coisa que eu sempre fiz e que sempre fiz intensamente, mesmo nas alturas de vida profissional mais intensa e mais ocupada. Mas agora posso exercer essa atividade com muito maior liberdade e ainda com maior empenhamento, tanto mais que incide sobre uma obra particularmente complicada, particularmente difícil. Precisa desse tempo todo. Do perdido e no não perdido, do reencontrado. Precisa de uma doação, não direi completa, mas de uma doação particularmente acentuada, digamos assim. Isso, começou a traduzir A Procura do Tempo Perdido quando? Exatamente quando se reformou? Foi para casa? Sim, no fim do ano 2000. Eu reformei-me em setembro, já tinha o contrato feito. Estava a terminar ainda umas coisas de tradução, além disso era preciso arrumar a vida, preparar-me para a nova vida que me esperava, e comecei, salvo erro, logo no início do ano 2001, e espero terminar em 2005. 2005. Está no quarto volume. Neste momento estou a terminar o quarto volume. Já passou a metade. Já passei metade, até porque os primeiros volumes, sobretudo o terceiro e o quarto, são os maiores. O quinto, o sexto e o sétimo são mais delgados. Porquê é que deixou essa obra para traduzir? Eu tenho que fazer aqui um parênteses. Deve ter havido uma altura em que traduzia para ganhar dinheiro. Mas não deve ser esse o caso agora, não é? Não. Eu traduzi para ganhar dinheiro, dava-me jeito, naturalmente, mas nunca dependi propriamente para comer da tradução. Arredondava o orçamento. Mas faz tradução porque gosta de traduzir? Porque gosto, exatamente, porque
Têm-me feito essa pergunta muitas vezes e eu respondo sempre que é uma espécie de vício, tal como há pessoas que fazem palavras cruzadas ou que leem romances policiais. Eu gosto de traduzir. E é também, como nos romances policiais ou nas palavras cruzadas, uma espécie de jogo do gato e do rato, que é procurar a expressão ideal para exprimir determinado passo do texto original. E até com episódios ocasionais engraçados, porque, sei lá, de vez em quando, agora, no Pulse, neste quarto volume, aparecem frases com aquela linguagem própria da heráldica, que é ciência de que eu não sei absolutamente nada. E, portanto, o que me acontece é que tenho muitos amigos e amigos que têm amigos e lá descobri um especialista em heráldica que me ajudou. Também já em tempos a traduzir um livro do Sepúlveda, tive que me informar sobre baleias enfim, pronto. O que também é imensamente divertido, porque tem esse lado de investigação, não é? Mas não é o mais importante. Não? Então o mais importante é o quê? É evidente que depende... É ter o texto na sua língua e corresponder ao espírito do texto. Exatamente. É vestir aquela pele em português. E isso às vezes é relativamente fácil quando a obra traduzida, e aconteceu feliz ou infelizmente muitas vezes, não é relativamente fácil quando a obra traduzida não é muito exigente. Mas outras vezes, e é este o caso, o grau de exigência da obra, o grau de dificuldade de entendimento na própria língua original exige uma atenção e já usei a palavra doação àquele texto muito especiais. É uma espécie de possessão, particularmente quando se trata de um autor como o Proust, que é, enfim, sou tentado a dizer que é o grande autor, indiscutivelmente da literatura francesa, mas talvez todas as literaturas, o grande romancista do século XX. E a Recherche é, se não... outro dia uma pessoa dizia, a Recherche é o livro, eu não sei se é o livro, mas é um dos grandes livros que a humanidade produziu até agora. E porquê? Porquê é que pode dizer isso? Porque lá está tudo. Está a vida, está a não-vida, está as tentativas de vida, está o ciúme, está o amor, está a morte, está a dificuldade de viver, estão os defeitos, estão as qualidades, está tudo. A sensação que se tem é que todas as gradações dos sentimentos humanos passam por ali. Isso é fascinante, como é que ele conseguiu, vivendo uma vida relativamente curta e relativamente fechada também, não é? Não tão fechada como se disse. Durante muito tempo havia o mito. Diz que o mito de que o Proust vivia fechado em casa. Nos últimos anos foi isso muito, porque ele sabia que ia morrer e tinha que terminar a Recherche. Mas ele fez uma vida social relativamente intensa. E até tem graça porque naqueles meios que ele descreve exaustivamente, nos meios da aristocracia francesa, da sociedade, do Faubourg Saint-Germain, como ele diz, ele conhece-os muito bem e há cenas na Recherche em que ele se retrata a si mesmo sob a pele de um escritor que estava ali para observar. Bom, e ele passou por lá a observar. Quando faz a tradução, está também a pensar no escritor, investiga sobre a vida do escritor, lê o que há sobre ele, ou se for um escritor vivo, conversa com ele? Sempre que posso, faço isso, mas na maior parte das vezes não é necessário. Não é necessário. O mais importante é o texto, obra. É a obra mesmo.
No caso do Proust, a complexidade da coisa obrigou-me a ler, já tinha lido alguma coisa, mas a ler mais alguma coisa sobre as condições em que a obra foi escrita, sei lá, sobre até os modelos vivos que conviveram com o Proust e que foram os modelos das personagens, porque isso ajuda, mas não muito, a entender um pouco o texto. Mas o essencial não está aí. Não é absolutamente necessário. Quando está a traduzir poesia, por exemplo, é mais complicado? Eu não sei se é mais complicado do que traduzir o Proust. É outro registro, digamos assim. Porque, embora o objetivo final seja o mesmo, trata-se sempre de produzir um texto em prosa ou um texto poético, um poema, que procuramos que seja equivalente ao original. O que acontece na poesia é que há limitações de tipo rítmico, sonoro, que obrigam, por vezes, a enveredar por soluções que não são naturalmente ditadas na tradução da prosa. Mas há um lado de criação também. Quando disse há bocado doação, possessão, mas há uma criação, porque não. Isso com certeza. Não pode ser uma pessoa só. Quer dizer, senão o computador faria. Isso com certeza. Faria a tradução automática, não é? É claro. Há até as agendazinhas, não é? Exatamente, fazem as traduções. E há traduções muito más por aí. Muito irritante isso. Irrita-se. Há traduções muito más. Irrita-me. Mas eu agora leio poucas traduções. Leio os originais? Prefiro, sempre que posso, leio os originais, naturalmente. E depois o que acontece é que as traduções más irritam-me, mas irritam-me agora menos, se é que eu posso dizer agora. É que, à medida que tenho mais experiência como tradutor, e enfim, já não é má, porque já tem muita tradução já tenho muita tradução no bucho. À medida que tenho mais experiência, percebo melhor até que ponto é frágil esta atividade de tradutor, até que ponto o diabo está sempre atrás da porta. Porquê? À espreita da mais pequena distração, da mais pequena leviandade, da mais pequena ingenuidade. A sensação que eu tenho, e estou a falar das minhas, a sensação que eu tenho é que todas as traduções, nenhuma tradução é perfeita, que todas as traduções são perfectíveis. Eu sei que se pegassem qualquer das minhas traduções, emendava tudo outra vez. Quando, ao contrário, na poesia que escrevo, nunca emendo nada. Não. Nunca emendo nada. É o que sai à primeira? Nada. Quer dizer, este volume que eu aqui tenho, O Retábulo das Matérias, que foi publicado em 2001 e que tem a sua obra desde 56, os poemas que aqui estão de 56, 57 estão como estavam nessa como altura, foram publicados, não lhes mexeu? Exatamente. Porque só há um caso de uma emenda para a republicação e aí tratava-se meramente de um erro de facto. Era um poema que citava o Frei Manuel Bernardes quando a história que estava por trás disso não era o Frei Manuel, não era do Frei Manuel Bernardes, era do Frei Luís de Sousa. E, portanto, eu achei que devia emendar por uma questão de respeito pela história. Mas não mexe. Mas não mexe. Porquê? Porque não mexe. Às vezes, há poetas que mexem, que as edições vão claro, sempre. Cada um é como mudando. é. Eu às vezes toco na pontuação, mais uma vírgula aqui, menos uma vírgula acolá, mas não mais do que isso. Não mais do que isso. Não lhes toco. É qualquer coisa que se soltou de mim e que passa a ter vida própria ou morte própria, com que eu quase deixei de ter que ver. E que também não levo muito a sério. É isso que sente, que deixou de ter que ver?
Mas quando lê, por exemplo, os poemas que escreveu há mais anos ou mais recentemente? Às vezes comovem-me um bocadinho, mas Às vezes comovem-me um bocadinho? sim. mas não demais, sabe? Porque eu nunca me levei muito a sério. E nunca me levei muito a sério como poeta. Então ficámos nós a ter que fazer esse papel, não é? Ficou esse papel para nós, que levamos a sério e que gostamos, bolas. Se quiserem. Mas, naturalmente, quando leio uma coisa minha antiga, quando me leem uma coisa e eu reconheço que foi escrita por mim, sinto um baquezinho no coração, naturalmente. Mas de qualquer modo é como se fosse uma pele ao lado da minha pele, mas já não é a minha pele. Como uma cobra que vai perdendo a pele, não. Não como qualquer coisa que está justaposta a mim, que está ao lado de mim, colada a mim, mas que já não sou eu. É qualquer coisa que se soltou, que está ali ao pé. Às vezes longe. Agora, não sou indiferente a isso que está aí, com certeza, não sou de modo nenhum. Olha, conto uma história, se a quiser ouvir, engraçada. Uma vez, já há muitos anos, numa viagem ao Brasil de escritores, a certa altura, já muito tarde, havia aqueles debates em universidades, andávamos todos em rebanho, num autocarro, saíamos da universidade não sei quê para o centro cultural não sei o que mais, e era preciso jantar, já muito tarde. Mesmo os poetas jantam, claro. Já jantam. E levaram-nos num autocarro, isto era em São Paulo, para um centro comercial que tinha aberto há pouco tempo, e cujos arranjos exteriores ainda não estavam prontos e não havia luzes à roda, havia assim uma espécie de terreno vaga à volta do dito centro comercial. Lá saímos do autocarro e lá fomos mais ou menos a tropeçar até à porta, para depois lá dentro procurarmos um restaurante para comermos. E a essa altura eu ouço uma voz de estentor a recitar uns versos. E eu comecei, isto é meu. Os versos seu. Era o António Lobantunas, que estava, que eu não com a sua memória prodigiosa, com a sua memória prodigiosa, a recitar uns versos meus. Eu fui ter com ele e disse, isso é meu. E ele disse-me, muito jeito me deram para as namoradas. Eu espero que ele não se sente esta história. E assim também lhe deram jeito para as namoradas os poemas? Não, as namoradas é que me deram jeito para os poemas. Não, mas também há essa estratégia, de facto, do poema para a namorada. Eu escrevi muitos poemas para as namoradas. Mas... com bons resultados. Bons, não me posso queixar. No poema ou na namorada? De ambas as coisas. Bom. Mas é isso essa questão de escrever poesia quando não se está apaixonado. Quando se está apaixonado parece ser mais simples para uma pessoa que não escreve poesia, que é o meu caso, ou que escrevi quando tinha 13 anos, que é a idade própria para escrever poesia. A poesia, como é que aparece na cabeça? Como é que aparece depois no papel? Eu penso que cada caso é um caso e, portanto, não posso nem quero generalizar. Posso lhe dizer o que é que se passa comigo. A sensação que eu tenho é que há um trabalho de sapa que se passa ao nível do inconsciente, do qual eu não tenho consciência, efetivamente, e que tem que ver com os pequenos acontecimentos da vida. Que eu vou notando sem querer. E chega um momento em que se dá dentro de mim uma espécie de reação química. Há um agente catalisador, diriam os químicos qualquer, que faz com que aquilo tudo entre em ebulição e queira forçosamente concretizar-se em palavras escritas. E nessa altura tenho mesmo que escrever.
sinto-me um pouco à vontade de dizer isto, porque agora estou a escrever pouco e Mas também, tenho quase a sensação de estar a falar do passado. Mas, enfim. Enquanto está a traduzir Pois, aí a procura do tempo perdido, deve ser difícil, claro, porque é um trabalho muito intenso. muito obsessionante, não é? É um fenómeno de possessão, como eu suponho que já disse há bocado. Mas, e nessa altura tenho mesmo que escrever, sejam quais forem as circunstâncias em que estou. Acorda de noite, por exemplo, com... Sim, já aconteceu, não é muito normal, mas já aconteceu a conduzir um carro, por exemplo, já acontecia muitas vezes ao longo da minha vida profissional, a meio de um telefonema, desculpem que tenho que desligar e puxar um papel. Isso aconteceu muitas vezes. A meio de uma reunião? Sim, ir lá dentro. Não se punha a escrever a meio da reunião? Não, às vezes à socapa, quando era muito chata. E no meio das reuniões de escritores, que deve ser... Desculpe lá, é capaz de ser uma coisa um bocadinho chata, não? Reuniões de escritores. E sobretudo porque os escritores têm muito tendência para se levarem a sério. E por se considerarem pessoas importantes e por acharem que devem, pelo facto de serem escritores, devem dizer sempre coisas muito originais. E por isso tornam-se muito maçadores, de um modo geral. São muito cheios de si. Mas isso faz parte, não? Eu não sei. Pois, uma pessoa que não seja muito... que não tenha esse... Se calhar dizem, pois, se ninguém nos dá importância, como é que nós não nos devemos dar importância a nós? Não. Pois é, mas... Não sei, o ato mesmo de publicar é um ato de exposição, não é? Claro, e isso agora já é outra coisa. A necessidade de publicar... Isso eu sempre tive. Há sempre um lado narcisista em todos nós, claro. Todos nós nos queremos mostrar aos outros e nos queremos mostrar aos outros com aquilo que temos de melhor. É normal, enfim. E o ato de publicar participa um bocadinho disso. É levar até ao fim o desejo de comunicação também, naturalmente. Mas... pelo menos em mim, tem que ver também com o desenvencilhar-me daquilo. Aquilo que eu disse há pouco, de o sentir como definitivamente solto. Quando está publicado, é que quando sente está isso? publicado. Nessa altura, pronto, já... É que o Pedro também já fez 2 vezes uma espécie de obras completas, não é? Já publicou em 91 a Tábua das Matérias, juntou tudo, pronto, obras completas. Parecia que estava a despedir-se da vida, digamos. Agora já não há mais. E depois, claro, daí a 10 anos lá tem que publicar mais um, com mais umas folhas e tal, muda-lhe o nome, Retábulo das Matérias agora. E não, agora, mas sabe quer dizer, daqui a 10 anos lá temos nós que ir comprar outra vez as suas obras completas. Penso que não, porque pouco terei a acrescentar, penso eu. É que agora acaba o Proust e depois é ali. Ainda, de qualquer modo, ainda dá até 2005 se chegar lá. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, é que, por sorte, ou não sei, aconteceu que os meus livros se esgotaram sempre. E por isso eu não tinha nada para mostrar. Quando alguém me pedia um livro, não tinha livros. E daí é que surgiu a ideia de os reunir a todos e de fazer a tal Tábua das Matérias. Pronto, ao menos passei a ter. Mas também a Tábua das Matérias se esgotou. E, entretanto, além disso, publiquei mais uns 2 ou 3 livros. 2 ou 3 que devem ser 3 ou 4. Mas está... Não se convence. Estes últimos 10 anos tem muita... Isso enche muito o olho porque é muito alto, mas olha que são 45 anos e em 45 anos de escrever, bem, estão aí 700 páginas ou 600, ou já nem sei quantas, mas eu tenho escrito muito menos do que um sem número de poetas que lhe podia citar agora, que publicam 2 livros por ano, 3 livros por ano, quando eu, nos melhores casos, publiquei um livro de 2 em 2 anos. Como é que o livro de poesia tem uma unidade, não é? Por exemplo, tem que são os 42 sonetos. É uma unidade, são 42 sonetos.
Mas se uma pessoa vai escrevendo poesia, como é que depois organiza de maneira a ser um livro que tem princípio, meio e fim? Também aí depende do que cada um é e da maneira de cada um pensar e manejar as coisas. O meu caso é um pouco especial. Esdrúxulo. Porque tem que ver com aquilo que eu disse há bocado da minha vida em epopeia. Tal como eu sempre vivi em função de um objetivo, e foi nesse sentido que eu utilizei a palavra epopeia, também a poesia que eu escrevo, mesmo quando é a mais lírica, concretamente a poesia de amor, ao nascer, nasce já enquadrada numa ideia pré-concebida, num quadro que a supera e que a engloba e que funciona como algo também distinto de mim, como a epopeia é, não é? E, sei lá, o meu primeiro livro, de 1956, que se chamava Poema para Todos os Dias, intitulava-se logo pomposamente Poema em 4 Cânticos, não sei o quê. Bom, este lado que só a juventude pode desculpar, denuncia, no entanto, já essa intenção programática, digamos assim. Eu praticamente não tenho livro nenhum que não tenha um tema geral. Pois. Eu neste momento, se me perguntar, eu digo, está a escrever alguma coisa? Estou a escrever um livro. Estou a escrever muito devagar, mas estou a escrever um livro. Tudo aquilo que eu escrevo, por muito diferente que as coisas sejam umas das outras, se enquadram numa ideia geral que é a do próximo livro. Como se fosse um livro de ficção. Exatamente. Um romance exatamente. que tem... Exatamente, é isso. É isso. Estava a falar da questão das epopeias. A primeira... Meteu-se, de facto, em várias epopeias. Primeiro, tirou um curso de Direito, que não foi uma grande epopeia, porque não teve grande vontade de o fazer. Não, eu até gostei de o ter feito. Simplesmente, quando deparei com a vida prática, cheguei à conclusão que nunca poderia exercer uma profissão jurídica. Mas não estou arrependido de ter bebido a disciplina mental que o curso de Direito Ainda dá. antes de chegar ao curso de Direito, fez o liceu numa turma de uma espécie de ínclita geração, não é? Verdade, Há assim umas vagas, de vez em quando há assim umas gerações que... E a sua é esse caso? Não, realmente é verdade. Ainda por cima, no meu caso, passou-se depois de um período em que não pude frequentar o liceu por razões de saúde, e quando volto à escola, que naquela altura se chamava liceu, Dom João de Castro. No Dom João de Castro, caio no meio de um grupo de 30 e tal ou 40, de que faziam, uma coincidência extraordinária, de que faziam parte as pessoas mais diferentes. Alguns são hoje escritores conhecidos, o António Osório, por exemplo, mas homens da finança, como o Gamito, que foi presidente O João Salgueiro não era da sua turma. Não, foi João depois Salgueiro encontrou-se na JUC. Encontramos na JUC mais tarde. Mas tinha o Rosado Fernandes. Depois da universidade. Um outro escritor, o Cristóvão Pavia. O Cristóvão Pavia, pois, com certeza. E até o pai do Dr. Pedro Santana Lopes também era o colega. Aníbal Luís Lopes foi meu colega. O Rogério Fernandes também. O Rogério Fernandes. Uma série de pessoas. Uma série de pessoas. Isso depois é importante num grupo para uma pessoa despertar. Muito importante, porque éramos todos muito diferentes uns dos outros. Éramos os melhores do liceu em tudo. Tínhamos os melhores alunos, éramos os que jogávamos melhor futebol, contávamos as melhores anedotas e além disso, havia até os que escreviam e tinham ambições literárias, as ambições que se podem ter aos 15 ou aos 16 mas anos. Começou depois a publicar, já em Direito,
já estava a publicar, ou não? Sim, o primeiro livro em 56, e eu ainda não tinha formado, eu formei-me em 57, saiu em 56. E antes disso tinha saído o Anteu, que era um projeto que vinha dessa turma do liceu, que eram uns cadernos de cultura, de que saíram só 2 números, que acabaram por ser publicados quando já estávamos na Faculdade de Direito, ou a maior parte de nós, do grupo inicial, já estava na Faculdade de Direito. E nessa altura Mas continuou a fazer publicações ao mesmo tempo que era editor de livros, porque depois entrou para a Moraes, convidado pelo António Alçada Batista, que foi um companheiro de vida também. Exatamente. E que continua a ser. Sendo um homem mais velho do que eu e da minha geração, dos meus amigos de então, descobriu nesta geração 5, 6, 10 anos mais nova do que ele, um espírito em que ele até aí se tinha reconhecido solitário. E de repente sentiu-se acompanhado. E foi muito importante para ele e foi muito importante para nós, porque o António Alçada proporcionou a esta geração meios de expressão que de outro modo dificilmente teria encontrado. Uma editora, depois uma revista, o Tempo e o Modo, etc. A essa geração e a mais outras, porque a Moraes publicou as edições de poesia da Moraes. Bom, isso, claro. Eu estava a falar da geração que a fez, não é? Que geriu a editora. Mas os primeiros livros que eu vi da Sofia, tirando os livros infantis que a minha avó me ofereceu, de Jorge de Sena, era tudo da Moraes. Era. Foi uma editora que lançou a poesia e que era uma vida arriscada, imagino. Muito, mas sabe, tenho discutido isso várias vezes com ex-colegas meus editores. Os editores têm tendência a pensar que publicar poesia é um ato suicida, a poesia não se vende, mas há 2 coisas para temperar esse raciocínio extremo. A primeira é que os editores, justamente porque sabem que a poesia se vende mal ou se vende pouco, partem para a edição já vencidos. E, portanto, não tratam o livro de poesia como tratam os outros livros. E, portanto, há um efeito acumulado que redunda em prejuízo da divulgação do livro de poesia. Mas, por outro lado, o editor esquece que, se é verdade que para um livro de poesia tira só 600 ou 800 ou 1000 ou 1200, nós tirávamos à roda de 1000, já nessa altura. 800, 1000, por aí, dependia. E depois alguns autores mais. A Sofia tirava mais, o Sena tirou mais. Mas ao fazer essas tiragens mais pequenas, também gasta menos dinheiro, também investe menos. E por isso, mesmo quando perde dinheiro, nunca é muito também. E são perdas que pode perfeitamente diluir no volume geral de negócios de uma empresa. Houve poetas que foi o Pedro Tameno que lançou? Muitos. Foi. Quais são, por exemplo? Eu não lhe posso dizer quais são, mas posso lhe dizer alguns Sim, não estou a pedir a lista porque a Moraes publicou tanta poesia. Olha, sei lá... Um rapaz que lhe apareceu, uma rapariga que lhe apareceu ali, isto é bom. Olha, o João Miguel Fernandes Jorge. Esse foi um que me ocorreu. E o Joaquim Manuel Magalhães também. Neste momento não me recordo se já teriam publicado alguma coisa antes, mas se tinham era em plaquetes, enfim. E era diferente publicar na coleção Círculo de Poesia da Moraes, que era uma coleção prestigiosa. Por outro lado, houve muitos poetas que tinham já publicado, mas apenas ou edições de autor ou livros de circulação muito reduzida e que depois fomos nós que publicámos. O caso do Rui Belo, por exemplo. Não é? É um prazer. E o próprio Jorge Sena. Sim. O Jorge Sena, em 1958, quando nós publicámos o primeiro livro de poesia dele,
no Círculo de Poesia, Fidelidade, o Jorge Sena não tinha editor de poesia. Não tinha. Pois. Hoje é fácil falar do Jorge Sena. E é um prazer publicar, revelar um autor. É dos maiores prazeres que um editor pode ter. É um prazer fazer livros, em primeiro lugar. Mesmo o objeto. O objeto. Cheirá-lo. Alguma coisa que se acompanhou, quando se é editor a sério, naturalmente. Alguma coisa que se acompanhou do princípio, desde o princípio. Desde as conversas com o autor, à escolha do papel, da mancha, enfim, até chegar ao objeto completo. Mas, por outro lado, há todo o lado humano implicado por esta atividade e o aspecto principal desse lado humano é a relação com o autor. E quando se trata de mostrar aos outros um autor que ninguém conhecia e que está publicado também graças a nós, é quase tão bom como publicar uma coisa que nós próprios criamos. É? É. Eu pergunto-lhe isso porque quer dizer, notava-se isso nas edições da Moraes, esse gosto, e uma escolha de facto muito, muito criteriosa. E depois, no fundo, era uma situação em termos culturais e políticos em Portugal que tornava as coisas, dava-lhes outro valor, digamos. Porque havia também Era um jogo de gato e de um rato, não é? Aí é que havia, claro, pois. Com certeza. Não é? Tinham os livros apreendidos? Aconteceu? Sim, aconteceu variedíssimas vezes. E o que aconteceu aos livros apreendidos? Não na poesia, mas no ensaio, particularmente no ensaio. Isso... O que aconteceu aos livros apreendidos? Porque não era censura prévia, portanto os livros eram publicados. Eram publicados e depois eram apreendidos? Eram apreendidos. Já vocês tinham posto a circular algumas livrarias? Com certeza. Na Moraes, na Barata. Até porque, normalmente a gente cheirava que os riscos da publicação de um determinado livro e tomávamos as nossas precauções. Quais eram as precauções? Os livros não iam todos para o mesmo armazém. Alguns podiam ficar na tipografia, se a tipografia tinha por acaso, era amiga e tinha por acaso um armazém qualquer num sítio recôndito. Enfim, espalhávamos a edição por vários locais, tanto quanto era possível. De modo a que, quando a polícia chegava, apreendia o que apreendia, mas alguma coisa ficava de fora ainda. E salvo, embora mal salvo, porque de qualquer modo não se podia comercializar da mesma maneira, naturalmente. Claro, mas havia um público garantido. Havia-os debaixo da mesa. Com certeza, com certeza. Isso era divertido. Quer dizer, porque a situação de falta de liberdade tem a contrapartida Pois, da relação entre as pessoas. Visto a partir de agora, podemos dizer que era divertido. Na altura não era. Na altura era imensamente irritante, na melhor das hipóteses, quando não caía, quando não nos ardia no pelo, porque atenção, que havia investimentos feitos, dinheiro gasto, que se perdia. Estou a pensar agora apenas nos livros apreendidos. Havia a apreensão de pessoas, que era bastante pior. Não é? Exatamente. E vocês estavam ali ao pé, porque estavam perto de António Maria Cardoso. Perto de António Maria Cardoso, exatamente. E, aliás, passaram-se também alguns episódios. Então? Eu já contei uma história de Lobo Antunes, já agora conto uma história da Sofia. Sim. Numa ocasião de um manifesto de católicos contra a guerra colonial que se fez, que se assinou, os subscritores foram todos chamados à PIDE. E há várias histórias, porque contávamos uns aos outros o que se tinha passado. Mas eu fixei esta da Sofia, que respondeu ao interrogatório que lhe fizeram e, no fim, o inspetor acompanhou-a muito amavelmente ao elevador e ela disse:
não. E virou-se para ele e disse: sabe, é que a única coisa no mundo que me mete medo são elevadores. E desci pela escada. Depois do interrogatório da PIDE, extraordinário. A sua vida de edição teve uma coincidência numa fase com a vida de jornalista. Foi jornalista da Flama. É verdade. Da Flama. Não, Também fez o Tempo e o Modo na Moraes, não é? O Tempo e o Modo, o mas não era bem o Tempo e o jornalista. Modo, pois, não era bem. E, o Tempo e o Modo, quando o Tempo e o Modo foi criado e nasceu, eu era o editor do Tempo e o Modo, porque, de acordo com a lei de imprensa da altura, as publicações periódicas tinham que ter um responsável que se chamava editor. E eu era essa figura, tinha lá o meu nome como editor. Mas havia uma espécie de divisão de tarefas dentro da Moraes e ficou entendido que eu me ocupava dos livros, não me ocupava do Tempo e o Modo. O Tempo e o Modo passava-se na mesma casa, conversávamos todos os dias, sabia mais ou menos o que se ia passando, mas eu não metia as mãos na massa do Tempo e o Modo. Exceto o ter inventado o título, que fui eu. Foi? Inventei o título para uma coleção de livros que depois se adotou para título da revista. Da revista. E a Flama foi mesmo como jornalista? Foi, ao longo dessa vida de editor, fui ao mesmo tempo fazendo episodicamente outras coisas. Uma foi a de jornalista, a certa altura houve uma tentativa, a Flama era uma revista de atualidades que pertencia à União Gráfica, uma empresa da Igreja que publicava também um jornal de má memória chamado Novidades, e houve uma tentativa de transformar aquela revista de atualidades em qualquer coisa de mais sério, de mais profissional, que cheirasse menos a sacristia. Bom, e o diretor escolhido foi o Silva Costa, excelente jornalista que já morreu, que não me conhecia e que me foi convencer a acompanhá-lo nessa epopeia. Mais outra. E lá estive, já não sei, um ano e meio, ou coisa assim parecida. Até à minha segunda tropa. Porque fez 3 tropas. Fiz 3 vezes a tropa. Isso é uma coisa muito bizarra. Fez 3 tropas. Uma tropa... A tropa normal. Antes de haver guerra colonial. Depois foi chamado... Em 61 fui chamado para Portugal para substituir oficiais do quadro que tinham partido para Angola, nesse caso, para Angola. E depois ainda voltou e aí foi... Em 67 é que fui convocado para fazer o curso de capitão e mobilizado para Moçambique durante 2 anos. 2 anos? 2 anos. Na guerra? Na guerra. Isso ficou Não consigo ler a guerra aqui. Muita gente tem dito isso. Há poucas referências. Eu conheço-as, não é? Eu sei. Mas não há referências muito diretas. Foi uma experiência violenta. Foi. E é por uma espécie de pudor que não aparece. Cada um é como é e funciona como funciona. Pronto, aconteceu. Mas voltando, portanto, a Flama e depois uma experiência também de professor do ensino secundário. Professor de português, de literatura portuguesa e de francês. Digo que essa função do professor de literatura portuguesa no liceu é fundamental. É fundamental para se gostar de ler ou não gostar. Foi uma coisa que eu gostei imenso de fazer. Foi? Gostei imenso de fazer. E creio que ainda já me aconteceu encontrar antigos alunos meus, embora não tenha sido professor durante muito tempo, encontrar antigos alunos meus que senti que tinham por mim uma consideração provavelmente imerecida, mas eu senti que lhes tinha transmitido um certo gosto pela leitura e uma... Porque havia professores que matavam o gosto pela leitura. Com certeza. Quer dizer, é evidente que aprendíamos a dividir as orações com os Lusíadas, mas se só aprendíamos isso dos Lusíadas era fatal. Com certeza, exatamente. Já que está a falar nisso, o meu truque era dar a entender que o dividir as orações
era um exercício lógico para a apreensão do sentido do texto, mas que daí se partia depois para a apreensão dos outros sentidos, que não apenas o lógico, que estava no texto. Portanto, para a beleza do texto, propriamente dita. E dá-me gosto pensar que houve pessoas que gostaram de ler os Lusíadas comigo, porque acontece que eu tinha justamente o ano em que se dava Era os o quinto Lusíadas. ano? Era o quinto ano. Nessa altura chamava-se o quinto ano. Quinto Hoje ano, seria o hoje era o nono. nono. Hoje seria o nono. Houve aí depois um salto muito grande na sua vida. Houve o 25 de Abril, que foi um salto na vida de muita gente, não é? Não foi especial para si. É, exato. E um ano depois do 25 de Abril, acaba por ser convidado. Eu há bocado contei a história, é uma espécie de anedota, porque é quase um gago, porque não vou a sério quando lhe perguntaram. Não falaram a sério, quer dizer, vieram. perguntar- Tratava-se de encontrar alguns nomes para propor ao Conselho de Administração da Fundação para substituir duas vagas que se tinham dado. E alguém me veio perguntar se eu autorizava que o meu nome figurasse nessa lista. E eu gostava, de cabeça perdida, desesperada, porque as coisas estavam a correr muito mal na editora e, portanto, estava a ver que tinha que mudar de vida numa altura que não era fácil para ninguém e numa idade em que já não era fácil mudar de vida. Respondi um pouco desabridamente: está bem, sim, Faraó do Egito também. Contei essa história. Mas de facto não acreditou naquela Não história. acreditei de modo nenhum e não tornei a pensar nisso. E, portanto, foi com grande surpresa que depois vi que o meu nome tinha sido escolhido. Viu? Quer dizer, ouviu na rádio? Ouvi na rádio, exatamente. Ouviu na rádio o seu nome? Não, ouvi na rádio que o meu nome fazia parte da lista dos tais 5 nomes que iam ser propostos ao Conselho de Administração da Fundação. E nessa altura é que tomei a coisa a sério pela primeira vez. Alto aí, pode acontecer. E foi E depois aconteceu. Da Gulbenkian, 25 anos. 25 5 anos. mandatos de 5 anos. É não verdade. E aí acompanhou o percurso das artes plásticas em Portugal nesses últimos 25 anos, verdade. porque a Fundação Gulbenkian tem um papel, ainda hoje, um papel determinante. Foi um outro mundo. Os livros, agora... Foi um outro mundo, sim. Deixei o mundo dos livros, que era uma profissão absorvente e que me marcou muitíssimo. Ainda hoje, quando converso com um editor, mesmo que eu esteja do outro lado da barricada a falar com ele como autor, sinto a nostalgia daquela cadeira em que ele está sentado. Mas também escolhe bem as editoras porque tratam bem os seus livros. Eu ainda não via. É verdade, tem sido sempre muito bem tratado. Tem aqui um livro lindo que é uma mistura das artes plásticas e que é verdade, Os Caracóis, feito com o em Júlio conjunto com o Júlio Pomar. Pomar, Porque depois de tudo isso geram grandes amizades, não é? Eu há verdade. bocado disse a questão dos livros proibidos, etc. Também gera cumplicidades Com certeza, e grandes com amizades. certeza, com Estes certeza. mundos. Mas, voltando então às artes na Fundação, tive a sorte, naturalmente, eu até aí era um amador de arte, gostava de artes naturalmente, mas não me ocupava profissionalmente delas. E foi-me atribuído o pelouro do Serviço de Belas Artes e, portanto, nessa altura fui obrigado, com muito gosto, a conviver com artistas, a conhecer o meio, a conhecer as coisas que estavam a desabrochar ainda. Aí está outra vez ir buscar pessoas absolutamente desconhecidas. É verdade, não é? é verdade. Mas aí eu tive a sorte de estar a trabalhar num campo em que a Fundação tinha uma longa história e aí também, como há bocado falou do Círculo de Poesia na Moraes, aí é que eu posso dizer, e agora já sem qualquer elogio em boca própria, pelo contrário, a Fundação tinha uma história que se pode dizer que, ao menos naquela altura, não havia nenhum artista importante em Portugal que não tivesse sido bolseiro ou subsidiado pela Fundação.
Eu acho que posso dizer isto à vontade. E depois essa história continuou, simplesmente. Ao mesmo tempo que foi tendo esta vida muito absorvente e com várias epopeias, é curioso, porque também está a ser publicada agora a tradução da Odisseia, do Frederico Lourenço, feita pelo Frederico Lourenço. Recebia ontem. Ao mesmo tempo foi sempre imaginando que queria era fazer a vida que faz hoje, que é ali sossegadinho, na Arrábida, não sei se já imaginava que era a Arrábida, mas na Arrábida, no meio dos campos, sem casas quase à volta, não é? Num sossego incrível. Não, eu desde sempre pensei que a minha vida profissional haveria de terminar relativamente cedo, comparando com o comum das pessoas. E em determinada altura fixei, aos 65 anos, termina a minha vida profissional. E assim aconteceu. Reformei-me e nessa altura já sabia, até porque já tinha casa, sabia que iria viver no campo o mais isolado possível, e a experiência só me confirmou ainda mais nesta intenção, agora que vivo lá há 3 anos, praticamente. Cada vez me apetece estar mais isolado, cada vez me apetece menos vir a Lisboa, frequentar os lugares onde se encontra toda a gente, as exposições. Vou ao cinema da Terra, vou ao cinema a Setúbal ou a Palmela. Teatro vejo menos do que... Por acaso tem um teatro mesmo ao lado, tem o bando teatro ali instalado ao pé de si. Mesmo ao pé. Os livros vou tendo. Em Setúbal também há livrarias, e livrarias boas. E há a internet, e há o telefone. E há a internet e há o telefone, exatamente. Às vezes, demais. Demais. A internet é melhor do que o telefone nessas coisas. Garante mais privacidade. É isso mesmo. A gente responde quando quer. Pedro, também obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi para mim um prazer. Para mim também.